Isso. Salmo 5, verso 3. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, mas a nossa exposição vai se concentrar apenas no versículo 3. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Oremos. Senhor Deus, santo, justo e verdadeiro, nós rogamos a Ti, Senhor Deus, nesse momento, que o Senhor se apiede de nós, que fale aos nossos corações, nos instruindo pela revelação da Tua palavra, com a fiel exposição das Suas Escrituras, de maneira que possamos ser alimentados, nossa vida possa ser moldada à semelhança do Senhor Jesus Cristo, possamos ter nossa fé fortalecida, sejamos, ó Deus, encorajados e em todas as coisas, ó Deus, o Senhor seja glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, talvez quando a gente vai ler a Bíblia, a gente sempre estabelece um propósito. Eu vou ler a Bíblia todo esse ano, ou eu vou ler o Novo Testamento agora, ou eu vou cumprir um rito de 3 ou 4 capítulos por dia, ou em muitos casos a gente começa com o livro de Salmos. E quando a gente começa com um livro, a gente sempre começa empolgado, animado e com aquele gás total, e muitas vezes nessa animação, nesse objetivo de acelerar o passo, a gente deixa de perceber algumas nuances, alguns detalhes que possivelmente, muito provavelmente, nós seremos profundamente impactados e fortalecidos. Esse texto é um deles. Quantas vezes nós lemos o Salmo 5 e como ele trata de um contexto tão turbulento, tão agressivo, de condenação aos ímpios e clamor, a gente sente aquele incômodo de ler sobre tristeza, sobre perseguição. Esse é um caso. Mas aí, um detalhe desse salmo, a gente encontra esse verso 3, que se a gente se debruçar um pouquinho mais, pode trazer um benefício muito grande a todos nós, que em muitos momentos da vida nós encontramos grandes dificuldades, grande perseguição, grande turbulência em qualquer área. Às vezes eu estou no meu trabalho e por alguma razão inexplicável alguém decide me perseguir. Às vezes eu estou em um determinado nicho e por alguma razão não gostaram de mim, começam a levantar falso testemunho contra mim. Às vezes eu mesmo, como a maioria das vezes acontece, sendo o meu próprio inimigo, começo a me depreciar. E o desdobramento da autodepreciação é a decadência completa. Às vezes a vida embebida pelas consequências do pecado original é o que mais assalta a nossa firmeza, é o que mais impacta a nossa segurança, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Esse Salmo 5 não se encontra um contexto direto no qual foi escrito, como em outros salmos aparece a referência com muita clareza em perseguição, em determinado contexto, para determinada aplicação. Aquele simplesmente diz que foi Davi que escreveu esse salmo para ser acompanhado junto com flautas. Era para ser um salmo feliz, mas o seu contexto é de perseguição, de clamor, de angústia e sofrimento, que normalmente
é o contexto em que nós vivemos. Por mais felizes que nós queiramos ser, por mais alegres que nós desejemos estar todo o tempo, como é o mandamento do Senhor, em muitos momentos não é da vida, muitas vezes é do dia. Nós somos afligidos pela tristeza, pelas oposições, pelas perdas de chão, mas aqui o Senhor nos traz um antídoto, Ele nos traz um caminho permeado de verdade, que certamente irá nos fortalecer. Essa verdade, essa doutrina que o Senhor nos fala no verso 3, diz respeito à oração, mas não uma oração simplória, não uma oração de uma maneira objetiva. O contexto em que a palavra oração é inserida aqui é um contexto com uma densidade clara e que devemos refletir um pouco mais em vários aspectos. É esse o objetivo que nós temos hoje: analisar a maneira, o momento, as condições e a disposição que devemos ter ao buscar a Deus. Quando o Senhor nos diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei, ou na sua tradução talvez ficarei esperando. A forma como nós começamos o dia, a forma como nós nos portamos na primeira coisa que nós fazemos ao acordar, revela muito o nosso coração. E aqui é um fato, ele fala pela manhã. Esse modo de escrever é um modo particular, característico dessa escrita bíblica, de ênfase. Não é simplesmente usar um recurso ortográfico, mas é um recurso linguístico de enfatizar o que ele quer que você perceba no início, antes de qualquer coisa, pela manhã. Quantos de nós pela manhã a primeira coisa que faz é se preocupar com o que vai acontecer, se preocupar com o que aconteceu, com o que não foi resolvido? Quantos de nós dedica a primeira coisa do dia a pegar o celular e ver quais foram as mensagens que recebeu, quais foram as novas postagens que saíram, qual foi a guerra que começou, qual foi a batalha que se deflagrou em tal e qual país, qual é o candidato que está melhor nas pesquisas? Quantos de nós tem qualquer preocupação menos considerar o fato de que tudo está debaixo da providência de Deus? E a proposta aqui é que Davi, cercado por inimigos, cercado por oposição, sendo perseguido, ele corre primeiro ao trono da graça de Deus. Ele corre primeiro àquele que pode e está acima de qualquer poderio bélico, acima de qualquer estratégia, acima de qualquer possibilidade que ele poderia adotar para o socorrer diante daquela perseguição. Isso nós aprendemos. Devemos, em primeiro lugar, no nosso dia, objetivamente, buscar a Deus. E a maneira que nós fazemos, nós buscamos a Deus em primeiro lugar, é através da oração. A oração não é, como muitos fazem, uma formalidade, um rito legalista em que eu faço um cheque lá, já orei, já fiz a minha parte. Não. É o momento em que você se desnuda e reconhece que você não é capaz de determinar todas as demais coisas que aconteceram na sua vida. A oração é aquele momento em que você desfruta do real relacionamento com o seu Deus. Quantos de nós tem uma dificuldade tão grande de parar para orar? Às vezes faz isso por uma obrigação.
se eu sou cristão, eu tenho que orar, e tenho que orar em tal e qual forma, em tal e qual momento. Não há prazer nisso. Os irmãos podem lembrar com muita clareza que um dos principais e mais enfatizados danos do primeiro pecado foi que Adão não mais tinha aquele encontro com o Senhor na virada da tarde. Uma das penalidades mais fortes, impactantes, é que aquela aproximação, aquele relacionamento, aquele envolvimento, aquela comunhão havia sido quebrada. Mas nós, não por nós, mas porque agora temos um mediador, podemos ter livre acesso ao trono da graça. Como povo de Deus, devemos desfrutar desse momento. É triste porque tantas vezes nós lembramos, no início da minha caminhada, eu orava, eu acordava, já me ajoelhava, e tinha aquele momento que se alguém me atrapalhasse, eu ficava chateado porque eu estava falando com meu Deus. Mas vai passando o tempo e a gente começa a diluir, a minimizar aquele desfrute e começa a entrar em uma rotina formal. Davi nos mostra como um rei diz: eu sou menor, eu dependo, eu não preciso me encontrar com meus estrategistas militares para resolver essa perseguição na qual eu me encontro. Eu apresento a minha oração. Antes de qualquer coisa, eu desfruto do despojar do meu problema e da entrega diante dele. Esse é um fundamento necessário. Quando nós pensamos sobre essa prioridade da oração, nós vemos vários personagens importantes na palavra de Deus que faziam isso, que tinham essa noção de que a primeira coisa é buscar a Deus. A gente vê Abraão, quando intercedeu por Sodoma, estava seu sobrinho Ló, falou com Deus, teve um encontro com o Senhor, pediu 50, foi descendo até chegar em 10, não teve jeito. O Senhor uniu aquela cidade ímpia, mas a primeira coisa que ele fez no dia seguinte, de manhã, foi voltar ao mesmo lugar que se encontrou o Senhor e buscar aquela resposta, buscar aquele desdobramento, procurar saber o que realmente tinha acontecido, orando, buscando, se envolvendo, tendo a certeza de que Deus estava ali, considerando a sua oração. Mas acima de qualquer exemplo, abra comigo Marcos capítulo 1, versículo 35. O Senhor Jesus Cristo teve um dia difícil, teve um dia intenso, teve endemoniado, teve cura de sogra, teve tudo, teve multidão perseguindo ele, procurando. Mas olha o que é que acontece aqui no verso 35. O Senhor Jesus, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Veja, o Senhor Jesus Cristo, Deus, nos mostra a aplicação do verso 3 do Salmo 5. Diante daquele contexto tumultuado do seu ministério terreno, a quantidade de demandas que ele tinha que enfrentar, não existia explicação, justificativas para não buscar a Deus em oração, nos dando mais exemplo. Parece algo pragmático, algo formalista. Não, de manhã quando você acordar, ore. Mas não é esse o ponto. O ponto é que há um desfrute, há um caminho, há um meio de graça que o Senhor estabelece, e o Senhor está nos ensinando
diante de qualquer circunstância da nossa vida. Não há justificativa para abdicar desse privilégio. Orar a Deus, buscar a sua face. Aí fica a pergunta: a quem pertence o nosso primeiro pensamento quando nós acordamos? A quem pertence o nosso primeiro reconhecimento de que nós respiramos pela manhã? Quem é que ganha nessa batalha da prioridade? Há muita instrução hoje em dia de que você deve organizar a sua vida, deve gerir bem, tem que deixar tudo arrumado para o dia seguinte, otimização, eficiência, que maravilhoso. Mas há algo que não precisa estar nem em escala de prioridades, é o seu relacionamento com Deus. Há algo que não precisa estar em listas de checklist, de cumprimento de deveres. Algo que tem que ser um anseio da sua alma. De manhã, ouves a minha voz de manhã presente no coração. Não é algo de pouca importância. Só mais um detalhe que é perceptível para todos nós, se a gente considerar um pouco. A astrologia já foi desmistificada há centenas de anos. Agostinho, imagina, nos primeiros séculos, ali pelo século V, já mostrava quão insustentável é a astrologia. E até hoje nós vemos o horóscopo sendo falado para as pessoas na rádio. Mas qual é o horário que o horóscopo é falado na rádio? É à tarde? É à noite? É pela manhã. Já pararam para pensar por que é pela manhã? E por que a maioria das pessoas que acreditam nisso confirmam que realmente é isso que acontece, que está certo, que aquele nuance que foi falado funciona, bate certinho, aquela cor, aquele número. Por que bate certinho? Porque aquilo que foi sugerido para você de manhã e que você abraçou como algo que pertence ao seu arcabouço, o seu conjunto de elementos de fé, determinou sua conduta, o seu comportamento. Aquela cor que foi sugerida como que algo que era inerente a você, que é daquele signo, você naturalmente usou. Aquele número que você deveria escolher, aquela pessoa que você deveria olhar de tal e qual maneira, você fez isso. É quando chega no final do dia, bateu certinho. Você não percebe que você foi embebido pelo enviesar cognitivo, você foi sugestionado de fora para dentro por um conjunto de princípios de fé. E funcionou, moldou, transformou sua vida, determinou como o seu dia iria ser. Aqui é diferente. Aqui Deus está lhe mostrando que a forma como você entrega o seu raiar do dia vai determinar não o que você vai fazer, não a maneira como você vai ser sugestionado a agir durante aquele dia, mas vai mostrar quem você é de fato, em quem você confia de fato. Vai mostrar em que todas as vezes durante aquele dia que você enfrentar qualquer desafio que seja, você vai lembrar: o Senhor ouviu minha voz pela manhã, o Senhor considerou a minha existência, eu me relacionei com um Deus todo-poderoso que não encontra nenhuma dificuldade. Todas as vezes que acontecer qualquer problema, o desespero vai chegando na sua porta, a angústia, a aflição, tudo que é natural, mas
mas alguém vai se colocar na frente com quem você se relacionou em primeiro lugar naquele dia. Isso vai fazer toda a diferença. Olha que desfrute, olha que segurança, que estabilidade será quando você imediatamente a circunstância adversa lembrar: desde manhã que eu me relaciono com quem é capaz de superar isto ou coisa muito maior. Poderia, por inferência, cada um de nós acreditar que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus não encontra dificuldades, que para Ele nada é impossível. Mas além de tudo isso, nos é dito pela palavra de Deus: há algo difícil para o Senhor. Para Deus nada é impossível. Agindo Deus, quem impedirá? A palavra é pródiga em nos mostrar quão grande e poderoso é o nosso Deus. E esse é o mote que deve nos encorajar a dar prioridade ao nosso Senhor logo pela manhã. E a partir dessas considerações, há um desdobramento quando ele diz assim: apresentarei a minha oração. O termo que ele usa nesse texto, no original, não é propriamente orar, não é simplesmente apresentei a minha súplica, a minha petição como oração convencional, mas é a mesma palavra que é usada na arrumação do sacrifício. O rito de adoração a Deus, em determinados momentos das Escrituras, usa exatamente essa estrutura. E aí na tradução vem a oração, mas aqui não é simplesmente falar com Deus, é um envolvimento completo, racional, pensado, estruturado, sem ressalvas e sem desleixo, de se relacionar com Deus. Quando Salomão vai fazer a consagração, a dedicação do templo, ele ora a Deus, lá em 1 Reis capítulo 8, mas não é uma oração: Senhor, está aqui o templo. Não, o Senhor é, o Senhor se revela, o Senhor fez, o Senhor agiu, o Senhor libertou o seu povo, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor conduziu a história e por isso nós entregamos. Quantas orações que são feitas por nós, e nós muitas vezes até criamos uma piada socialmente aceitável: a oração da fome, a oração disso, está apressado. Veja, se nós pensarmos por um momento a grandiosidade de com quem nós estamos falando, quantos de nós vai querer sair desse tempo de oração? Há biografias no passado em que se dizem de alguns irmãos que tinham um desfrute tão longo e intenso em oração que eventualmente descia para falar com os homens, porque era um peso. Eu prefiro muito mais me relacionar com meu Deus, estar com Ele em um envolvimento profundo em que eu entendo de fato que Ele está me ouvindo, e eu não vou falar de qualquer jeito, eu não vou falar qualquer coisa, eu não vou falar como quem fala com qualquer um. Eu não vou ter ressalvas, não vou ter receios, não vou ter limitações. Ele sabe o que nós precisamos antes que a gente peça. Ele conhece a palavra antes que chegue na nossa boca, mas a disposição da nossa oração tem que ser esta: saber com quem eu oro, saber o que é que pode acontecer quando eu sou considerado nessa oração, saber que não é algo de pouca importância, saber que não só com quem, mas conhecer a mim mesmo. Todos nós que começamos a estudar sobre as doutrinas da graça, a gente sempre começa, é difícil começar nos ciclos de fé do Westminster, a gente sempre começa a estudar os 5 pontos do calvinismo. Aí, não, eu já sou calvinista, eu já entendo isso aqui. A primeira coisa que a gente aprende é o quê? É a depravação total.
Quando você aprende quem você é, o quão terrível você poderia ser se não fosse a mão de Deus lhe limitando, quão sujo você é hábil a demonstrar, quão pecaminoso é o seu coração, quão voluntariamente ímpio você é, você vai valorizar ainda mais a sua apresentação diante de Deus. Há um texto em Lucas 18, um texto muito conhecido, que é a oração do publicano, em que o fariseu religioso se apresenta como aquele que é, que faz, que pode, que não é como o publicano, cheio de mérito, cheio de dignidade. E essa oração do publicano é muito impactante, porque a gente sabe que ela foi recebida e aprovada por Deus, em que ele não tem nem coragem de olhar, levantar a cabeça, diz: misericórdia de mim, pecador. Ele fala com segurança e certeza de com quem ele está falando, e ele reconhece o quão dependente ele é. Quando se encontra esses dois aspectos em uma oração, parece que há um completar verdadeiro. Quando você se humilha diante daquele que é o Todo-Poderoso, não um déspota, não um tirano, mas aquele que é o Pai amoroso, é o Senhor que redimiu a sua vida, é aquele que não precisa de você, mas mesmo assim decidiu não só lhe salvar, mas a maneira como ele salvou foi sacrificando o próprio filho dele. Você junta esses dois aspectos, você percebe que de fato é desfrutar do relacionamento com esse Deus. E foi isso que aconteceu. O publicano voltou abençoado para casa, voltou perdoado, voltou considerado, sua oração foi ouvida. Nós vemos outro caso emblemático na palavra de Deus, em que os sátrapas em Daniel queriam persegui-lo, assim como os demais, e proibir que ele orasse a Deus e que ele deveria orar e adorar ao rei e a sua imagem. E ele não só continuou orando, mas orava exatamente da mesma maneira, as 3 vezes por dia, inclusive pela manhã, voltado para Jerusalém. Essa segurança de que, independentemente das oposições e das dificuldades, nós vamos continuar buscando, desfrutando do nosso Deus. Devemos, de fato, reservar um tempo precioso para buscar o nosso Deus, não de qualquer forma, não apressadamente, mas com intenção, com todo o nosso ser sendo desnudado, com reverência e lembrando de quem Ele é e quão necessitado nós somos. E chegamos ao último trecho desse verso, que na nossa tradução é uma palavra apenas. Eu acho que vocês talvez fiquem esperando aqui na vigiarei. Talvez seja uma das palavras mais densas que nós temos nesse salmo, porque, veja, quantos de nós termina a oração e não só esquece do que orou, mas desconsidera totalmente o fato de ter orado, de ter entregue a Deus a sua demanda? Quantas vezes a gente termina a oração e daqui a pouco vai orar de novo, aí ora pela mesma coisa, não em tom de súplica, de insistência, de clamando ainda, mas é como se nada tivesse acontecido. E o salmista diz: vigiarei, ficarei esperando. Esse trecho evoca aquele que é como uma sentinela na torre de vigia. Estou olhando, já está chegando a qualquer momento. É como Elias diz: vai lá olhar se a nuvem está vindo, ela vai vir. Vai lá olhar se está vindo, já está vindo. Aí a pequenininha, a mão do ombro.
é a certeza de que você falou, Ele considerou, e vai a resposta chegar. Lembra do horóscopo? Se aquela oração considerada, e que quando você reflete com quem você falou e foi considerado naquele momento de oração, determina o seu dia, imagine o fato que você aprende com o salmista, de que ao orar, você não deve se desvincular daquela oração, mas ficar esperando. De manhã ouves a minha voz e ficarei esperando. Você tem certeza de que Deus considerou aquilo dali. Você vai buscar em Deus não apenas eu vou lhe entregar. Resolva aí. Senhor, está aqui. Estou aguardando agora. Eu sei a quem entreguei, eu sei com quem que eu falei. Não é alguém que eu me ajoelho, mas se de repente eu tropeçar para frente, bato, cai e quebra. Não é. É alguém que é vivo, é alguém que é verdadeiro, alguém que é poderoso e alguém que considera a minha oração. E nesse considerar atentamente, sabendo que deve esperar, há pelo menos 3 aspectos importantes do vigiar. É que essa oração ela deve ser embebida de gratidão. Lembra que Marcos fala isso? Quando orarem, creia já ter recebido. Não é aquela oração de vai ser assim, talvez, se Deus quiser. Muitas de nossas orações têm mais medo de Deus considerar, ou de Deus não considerar, de Deus não fazer, do que propriamente a certeza de que Deus de fato pode querer aquilo. Nós somos instruídos em Marcos capítulo 11, 24. Quando orar, creia já ter recebido e agradeça. Mas eu estou sendo arrogante, estou determinando Deus. Não, Ele está lhe dizendo. E você não pode duvidar. E se você tem certeza que Ele já lhe ouviu, você vai ser agradecido. Mas vai ser do jeito que eu quero. Aí já é um outro aspecto. Quem manda é quem está em cima. Você tem o papel de suplicar e se relacionar. E ser grato. A submissão à disposição livre e poderosa do Deus que faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Mas devemos ser gratos. Uma outra faceta desse vigiar é a expectativa que se mantém como aquele atalaia, aquele vigia, aquele que troca a perplexidade da dúvida, troca aquele temor de que eu orei, mas será que Deus ouviu? Será que Deus considerou? Será que é da vontade de Deus? Veja, nós não temos esse detalhe, a gente não tem o direito de duvidar. A Bíblia não nos autoriza a sermos dúbios. Temos que ter a firme expectativa de que apresento a minha oração e espero. Fico esperando, não o cumprimento da minha vontade, mas a livre, soberana e maravilhosa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Veja, quando Ana, oprimida por Penina, não podia ter filhos, orava, chorosa, parecendo embriagada, ele a repreendeu. Quando ela se explica ali, e ele abençoa, como é que fica o rosto, o semblante de Ana? Como é que aquela oração seguida da bênção do sacerdote a deixa? O seu rosto não foi mais o mesmo. A expectativa pós-oração dela foi concreta, foi abençoadora das suas feições. Ela já não era a mesma. Quando você realmente tem uma firme expectativa fundada, não
nenhuma promessa de nenhum de nós, mas a promessa de Deus. Nós não temos autorização de não acreditar que Ele vai responder. E não é qualquer resposta, é a resposta perfeita de um Deus que não erra, que não muda, que não varia, que não mente. E aí nós evocamos os atributos de Deus para nos encorajar a esperar nele. Aqui nós não confiamos em carros e cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor. Para quê? É bonito citar esse texto? É maravilhoso. Mas ainda mais valioso é trazer para a nossa realidade e saber: eu posso ser incapaz aqui. Os meus irmãos podem ser incapazes de me socorrer, mas de quem eu espero, jamais serei frustrado e abandonado e desconsiderado. Aí você traz: o moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mostra o que? Deus considera o seu povo. Quando você se relacionou com Ele, você criou para si uma justa e firme expectativa de que o seu relacionamento não é pura e simplesmente formal. Não vai fechar a porta e uns vão ficar de um lado, outros do outro. Deus, Ele está com você. Você pode esperar nele. E um último aspecto, ainda trazendo a determinação do seu dia, da sua vida, a partir de saber com quem você se relacionou, é o fato de que, se você está esperando um retorno, um feedback, um desdobramento daquilo que você orou, a sua vida deve andar em conformidade com aquilo que você orou. Você está passando por uma aflição de saúde, você está triste com alguma realidade da sua família, aí você apresenta a Deus, e qual é a sua conduta diante do que você apresentou para Deus? Você não pode ter uma atitude contraditória. Senhor, abençoa a minha saúde, Senhor, me fortalece, Senhor. Aí a primeira coisa que você faz após a sua oração, você vai tomar café da manhã. Qual é o seu café da manhã? Uma belíssima torta trufada de chocolate, doce para todo que é lado, que vai ter que tomar um banho da sujeira que você fez sobre você. E ainda agradece. Senhor, abençoa a minha casa, a minha família, meus filhos. Aí, após a oração, sua primeira conduta é: crianças, venham todas aqui, pegue o controle e resolvam o que é que vocês vão assistir hoje o dia todo na televisão. Meu casamento está difícil, não aguento mais ele, não aguento mais ela. Primeira providência: o que é que ele fez de errado hoje? O que é que ela está fazendo que eu vou, se tem uma casquinha eu vou arrancar, vou matar na unha. Ô gente, você acabou de orar a Deus, pedir para Deus abençoar a sua família, seus meninos, sua saúde. No direito a gente chama isso de venire contra facto próprio. É um defeito da boa fé que o objetivo de se dedicar a pessoa. Nós não podemos ser contraditórios. Há um hino do nosso hinário, né, e de muitos outros hinários, que tem o título Crer e Observar. Nós não apenas cremos, não apenas professamos, nós vivemos. Não apenas dizemos que amamos, mas por quê? Pelo que o povo de Deus era conhecido? Pelo amor, pela prática, pela vida transformada. Como é que os jovens são purificados? Observando a sua lei, ipsis observando de acordo com o que está revelado. A palavra de Deus é o tempo todo mostrando: a fé sem obras é morta.
Nós sabemos que somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, né? É dom de Deus, não de obra para ninguém se glorie. Aí lá no versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, somos feitura de Deus, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. E nesse Salmo 5, o Senhor nos diz: aplana diante de nós os teus caminhos. Ou seja, não há uma desvinculação entre o que eu creio, o que eu peço, o que eu oro, do que eu me comprometo a viver. Isso é o que Deus nos ensina, Deus nos instrui. Devemos ter uma prioridade, tal como Cristo em madrugada. Devemos ter uma ordem, um estabelecimento, uma reverência, um cumprimento de deveres e desfrute, tal como Daniel e Pedro cantam, vigiar, como Abacuque, como Elias, esperar com segurança, saber que nós temos livre acesso ao trono da graça por Jesus Cristo. Ele conquistou isso por nós e jamais perdemos isso. Deus nos abençoe. Amém. Santíssimo e glorioso, majestoso Deus, louvado seja o teu nome. Nós louvamos a Ti, Senhor, pelo privilégio que nos dá de em Cristo nos relacionarmos contigo e temos a certeza de que o Senhor nos ouve, temos a certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor nunca nos abandona. O Senhor é nossa força, o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Muito obrigado, Senhor. Que essa palavra inunde o nosso coração de ânimo e de confiança para buscarmos a Ti com prioridade, com diligência, com reverência, e termos a certeza de que em compromisso, em pacto contigo, teremos a vida transformada pelo obra do Teu Espírito Santo em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos cantar todos juntos.